mais umas declarações de Miguel Relvas a dizer basicamente o que ele tem dito em relação a tudo o que se tem metido, que é isto. Essa é uma questão de gestão interna da RTP e deve dirigi-la à administração da RTP. É uma questão da gestão interna da RTP. Sobre o pedido do Governo, sobre o eventual pedido, se houve ou não um pedido de cedência dessas imagens por parte do Governo à RTP? Nem eu, nem o Sr. Ministro da Administração Interna tivemos qualquer intervenção nesse processo. Portanto, Miguel Relvas, sobre o caso mais um da RTP, a dizer que não tem nada a ver com isso. Não. A história é gravíssima. A história é gravíssima e eu vou falar apenas dos factos, sendo que nem mesmo estes factos estão devidamente estabelecidos. Bom, facto conhecido, comecemos por facto Relvas. Seguro é que as imagens foram as transcritas ali alguém as pediu. Causam, dado o seu currículo, alguma suspeita. Mas o que é mais estranho na negativa de Relvas é que ele, obviamente, tem que dizer que não tem nada a ver com o assunto, como disse, mas diz também, nem eu nem o ministro Miguel Macedo. Ora, Miguel Relvas não tem, tanto quanto sei, nem a autoridade, nem está na posição ideal para se pronunciar sobre aquilo que o ministro Miguel Macedo, da Administração Interna, faz ou deixa de fazer. Portanto, é estranhíssimo, é estranhíssimo. Nenhum ministro fala em nome de outro ministro. Ninguém perguntou sobre o Miguel Macedo. Nenhum ministro nem eu, nem o Miguel fala em Macedo. nome de outro ministro. Nenhum ministro deve falar em nome de outro ministro. O ministro Miguel Macedo, certamente, com a sua voz e as qualidades que tem, dirá de sua justiça sobre a sua intervenção ou não intervenção neste processo. Mas não compete a Miguel Relvas, enquanto ministro, falar em nome do Ministro da Administração Interna, não está na sua esfera de competências e, de um ponto de vista institucional e protocolar, não deve fazê-lo. Portanto, primeiro facto, Miguel Relvas, mais uma vez, falou demais, no pouco que disse. Segundo, temos aqui um canal público, de serviço público, que Miguel Relvas quer privatizar, todos o sabemos, e esta semana, ou a semana passada, já houve aqui um ligeiro desvio à teoria do serviço público, visto que Alberto Ponte veio dizer que precisava, o Presidente do Conselho de Administração da RTP, que precisava dos canais todos da RTP para fazer serviço público. Bom, ficamos à espera para ver no que é que isto dá. A seguir temos, obviamente, uma demissão de uma pessoa importante, com grande experiência em televisão, não é propriamente um ingênuo, Nuno Santos, que diz que eu tenho a consciência limpa, não autorizei que estas imagens fossem visionadas ou que saíssem das instalações da RTP. Depois soubemos que as imagens não chegaram a sair, mas que houve presença de pessoas estranhas, alegadamente da PSP, não sei de quem são, que quis ver estes brutos, como o Daniel disse bem, não podem ser fornecidos sem uma ordem da magistratura. E não houve ordem da magistratura e, diz o Código Deontológico, mesmo com ordem da magistratura, estes brutos não devem ser dados a ninguém, porque podem revelar fontes do jornalista. Pelos vistos, a polícia já fez isto em relação a imagens de claques de futebol. Já teve acesso a imagens de claques de futebol neste tipo de idas à RTP, ou pelo menos foi o que eu li. Uma das causas que aparentemente leva a que a polícia... É uma extensão do serviço público uma das causas que leva a que a polícia vá atrás destas imagens terá eventualmente a ver com a tal descoordenação em que houve entre os paisanos infiltrados e a carga da Brigada Ligeira, que faz com que a tal manchete que seguiu 2 dias depois, que era que a polícia agora ia então à caça homem a homem nas casas deles, dos tais tipos que tinham lançado as pedras, vai saber, quando chega à altura de irem à caça deles, não sabiam quem eles eram. Não estava previsto, não tinham as imagens, quem eram eles, afinal eles tinham as caras pintadas, afinal eles tinham os lenços na cara. Então o que é que fazemos à nossa vida? Olha, vamos buscar as imagens que temos não servem, onde é que vamos buscar as imagens? Se calhar vamos à RTP, que é a nossa televisão de sempre, a SIC e a TVI parece que não dão, vamos lá tentar arranjar isto. Posto isto, dá-me a sensação que, pelos vistos, havia já uma prática, pelo menos no que concerne às claques de futebol, mas este não é o momento para fazer isto. A televisão pública está em polvorosa devido ao processo de privatização. Isto é um momento em que uma situação destas não iria ficar impune. Bem, primeiro é preciso esclarecer, para quem não é do meio da informação, perceber qual é a gravidade
talvez algumas pessoas não percebam, de dar acesso aos brutos, portanto, às imagens não editadas e não transmitidas, de um qualquer acontecimento, não tinha que ser especificamente este. Os brutos são uma espécie de bloco de notas dos jornalistas. Portanto, é mais ou menos o mesmo que alguém pedir de um jornalista de escrita e entregar-lhe os apontamentos do jornalista, sem autorização do jornalista e sem ninguém ser ouvido. Portanto, é de uma enorme gravidade, do ponto de vista deontológico, todos os pontos de vista. Seja quem for que tenha pedido. Além de que põe em causa a segurança dos jornalistas. Nós temos que ter a certeza, toda a gente tem que ter a certeza, de que quando um jornalista está a filmar, e os jornalistas que filmam, os repórteres de imagem são também jornalistas, está a fazê-lo para o trabalho jornalístico, não é nem para dar imagens às polícias, nem para mostrar a outras pessoas. Portanto, a partir do momento que as pessoas olhem para os jornalistas como alguém que está a trabalhar para a polícia, isso obviamente põe em causa a segurança dos jornalistas. Portanto, é duplamente grave. A coisa ainda está muito nebulosa, com muitas... Tal, é isso que é preciso uma ordem do juiz quando eventualmente é preciso Por isso mesmo é que é preciso uma ordem claro. do juiz para dar estas imagens. E é por isso é que os jornalistas vão para a prisão, por não dar. Não dando. E mesmo assim, há jornalistas que não dão, mesmo com a ordem do juiz. Depende do que lá estiver. Se, por exemplo, revelar quais são as suas fontes, o jornalista tem uma obrigação deontológica de não acatar a lei. Porque a deontologia... Vai para a prisão, mas é vida. Acontece o que acontecer, mas já aconteceu. Portanto, o jornalista, se aquilo puser em causa as suas fontes, o jornalista não dá, mesmo com a ordem do juiz. Neste caso não tínhamos ordem do juiz. Não há ordem do juiz nenhuma. Aliás, não se percebe de onde é que vem a ordem. Mas eu já vou aí. Se foi a PSP ou qualquer outra polícia a fazer este pedido, isto é ainda mais grave. Porque significa que a polícia tenta violar a lei para conseguir, de forma ilegítima, qualquer tipo de prova ou... Que a polícia nega, Daniel, tens de dizer isso. Eu estou a dizer, claro. PSP, aliás, ou qualquer outra polícia. Portanto, a primeira coisa que teríamos que saber, e não sei se alguma vez vamos saber de forma clara e evidente, é qual foi a origem deste pedido, ou pedidos, pode ter sido mais do que um. Não esquecendo este pormenor, há pessoas na RTP, em cargos de direção, vários, que reportam diretamente a ministros ou a outras entidades externas à RTP. E, portanto, é muito importante saber quem foi a primeira pessoa que fez este pedido. Porque ela nos indicará de onde é que ele vem. Qual é o dedo que está nesta coisa absurda. Pronto, é basicamente o que eu quero saber como cidadão. Quero saber quem fez este pedido, se foi mais do que um, qual foi a sua... E isto, portanto, exige um inquérito, e um inquérito a sério. Porque é gravíssimo. E é ainda mais grave quando se passa na estação pública. Já era grave se passasse na SIC ou na TVI. É ainda mais grave quando se passa na estação pública. Pedro. E quero perceber exatamente qual foi o papel de cada um dos atores e por que raio é que, ainda antes de saber qualquer coisa, já havia pressões para a Direção da Informação se demitir. Queremos saber se isto já foi feito antes. Muito bem, se os camaradas me deixassem só terminar, se for este o caso, se isto já foi feito antes, ou seja, se há um precedente na vida da RTP de fornecimento deste tipo de imagens, e se o há, é gravíssimo. E isto é um processo de uma grande delicadeza jurídica e, portanto, aconselho-se as pessoas envolvidas a arranjarem rapidamente advogados, porque isto é uma questão jurídica, em primeiro lugar. Não é? Isto não pode ter sido feito, não é uma mera questão administrativa, não é uma mera questão administrativa. Atenção. Fechando com chave de ouro este raciocínio, para fechar este tema por agora, devo dizer... Como isto seria tudo mais simples para todos os ministros ou não ministros envolvidos, se tivessem um canal privado amigo, para pedirem imagens, passavam-se... E nunca haveria esta maçada do serviço público. Isto é mais uma razão para a privatização. Mais uma razão para nós percebermos que a RTP não pode e não deve ser privatizada, porque seria um instrumento ideal, não apenas de política de negócios, mas para fins mais inconfessáveis.